Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos. Eu trago para vocês como fazer o tratamento dos seus pacientes, tendo os melhores resultados, tratando as emoções desses pacientes, né? Então hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre constipação intestinal, que nós vamos falar inclusive das questões emocionais que estão por trás. Então você é meu convidado, você não pode ficar de fora de assistir todo esse Café com Acupuntura. E lembrando ainda mais que estamos na Semana da Acupuntura Emocional. É um evento online gratuito na qual eu vou apresentar 4 aulas para vocês, né? Sempre faço uma aula extra também. Eu gosto, né, de sempre entregar um conteúdo a mais. Tivemos nossa primeira aula na segunda-feira, então se você não assistiu, eu recomendo que você assista o quanto antes, porque hoje, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa segunda aula e amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos a nossa terceira aula. E o que eu falei na primeira aula? A primeira aula eu ensinei o porquê tratar as emoções dos seus pacientes é parte fundamental para você ter os melhores resultados. Te mostrei isso com embasamento científico, com embasamento de dados demográficos, porque tratar as emoções são importantes. Na segunda aula hoje eu vou te mostrar o porquê que a formação do corpo físico direciona para que as emoções gerem dores físicas, dores emocionais. Por que você tem uma dor no punho? Por que você tem uma dor de cabeça? Por que você tem uma dor lombar? Falarei tudo isso na aula de hoje. E na aula de amanhã, então, eu entro mostrando na prática como você pode fazer para começar a fazer a limpeza emocional dos seus pacientes. Tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, corra, assista, porque hoje às 8 horas da noite nós temos um crescimento de conteúdo que é justamente um aprofundamento desse tema que vai ser hoje na segunda aula às 8 horas da noite. Beleza? Show de bola? Vamos lá então? Vamos começar aqui? Vou fixar o tema para nós começarmos. Olha, Tati, Margot, Dona Eni, Simone, a Karen tá aí, grande Gisley, show de bola, Vivian, Miriam, maravilha, show de bola, Café com Acupuntura, isso, Café com Acupuntura, constipação, intestinal, perfeito, show, fixado. Vamos lá então. Então vamos lá, vamos passar aqui o caso clínico e nós vamos bater um papinho a respeito, né, de todos esses processos. Então nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, 82 anos de idade, tá? Com quadro de constipação intestinal. Severa. Passava semanas sem ir ao banheiro. Já começou o tratamento com acupuntura, quando faz a acupuntura, né? Inclusive já está usando, né, a linha terapêutica de inteligência emocional. Ela melhora, consegue fazer até 3 vezes por semana, só que não é algo regular. Tá? Então, vamos entender o que pode estar trazendo, né, essa constipação intestinal severa para essa paciente que não está tendo um bom resultado na regulação dessa paciente. Tá? Então, é uma paciente casada, com 3 filhos, tá? 3 filhos e uma constipação severa a ponto de ter que fazer lavagem. Tá? Show, isso aqui. Ela melhorou a alimentação, tirou farinha, tirou laticínios, leite, né? Ela consome bem menos do que consumia, tá? É um fator alimentar também, né, que acaba comprometendo o intestino, tá? Mas nós precisamos entender mais do que isso, tá? A alimentação é parte fundamental, nós vamos ver que realmente ela faz toda a diferença aqui no tratamento, só que tem algo por trás ainda que pode comprometer de uma forma muito mais abrangente todo esse processo. E é isso que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas, porque tudo está ligado a uma questão emocional. Tudo. Seja uma cefaleia, seja uma dor no punho, tudo está ligado a uma dor emocional, alguma questão emocional. É isso que eu vou explicar na aula 2
da Semana da Acupuntura Emocional, que vai ser hoje às 8 horas da noite. E eu vou te explicar o porquê que essa emoção interfere diretamente nas suas dores físicas ou qualquer outra patologia que você venha apresentando. Então, essa é uma paciente que ela prefere muito calor, ela sente muito frio. Se ela sente muito frio, então ela tem um excesso de calor. Um excesso de calor. Olha, se a gente parar para pensar só a respeito dessa preferência dela pelo calor, nós já podemos pensar que o calor resseca os líquidos orgânicos, diminui a motilidade intestinal, constipação intestinal. Só que isso é o básico. Eu quero aprofundar um nível ainda mais para a gente entender o porquê que isso está gerando todo esse quadro de constipação intestinal. Tá? É uma paciente que prefere o doce, prefere alimentos quentes, então mostra que o estômago também está frio. Ela relata que o sono é regular, tá? Mas geralmente acorda cansada com algumas dores, então nos mostra que a qualidade do sono não é tão boa. Tá? Ela pode até ter um sono regular, mas a qualidade do sono pode não ser tão boa. Tá? Já tem problema auditivo. Tem um problema auditivo. Tá? Entrou na menopausa com mais ou menos 45 anos, então paciente na menopausa aos 45 anos de idade. Tá? E na história da vida dessa paciente, ela traz um luto por uma filha, que perdeu uma filha com 43 anos de idade. Essa filha tinha problemas renais e sofreu um infarto, né? Deixou filhos pequenos. Isso foi há 15 anos atrás. Tá? Então, teve a morte de uma filha. E foi ela que encontrou a filha morta ali em casa. Tá? Então, olha só o que nós temos de informação. Nós temos de informação uma paciente com um quadro de constipação intestinal severa, né, fazendo mais ou menos uma vez por semana, a ponto de ter que fazer lavagem. Uma paciente que prefere o calor, então mostra que tem frio. Prefere alimentos quentes, então mostra que o estômago também está frio. Tá? Prefere o sabor doce, tem baixa audição, tem uma qualidade do sono mais ou menos regular, tá? E o quadro de constipação intestinal. Certo? Então, se nós parássemos para pensar, né, se nós quiséssemos encerrar o nosso caso clínico aqui e falar, vamos tratar a constipação intestinal dessa pessoa, beleza? Curto prazo, show, paciente com excesso de frio que está gerando um processo, né, muito grande na constipação intestinal. Tá? Então poderíamos usar pontos que melhoram a constipação intestinal, usar ali no curto prazo. Só que isso seria sermos apenas colocadores de agulha. O que eu quero aqui é que vocês entendam muito mais por trás de um diagnóstico energético. O que tem de diagnóstico emocional que está comprometendo a vida dessa paciente. Né? Então vamos lá. Vou trazer aqui a língua para a gente fazer o diagnóstico. Me ajudem aí nesse diagnóstico energético da língua. Primeiro fator que nós vamos avaliar é a saburra. E aí, essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Se essa língua tem saburra, qual é a cor dessa saburra? Ela é branca ou amarelada? Saburra é o que nós vamos avaliar primeiro. Tá? Então tá aqui, ó. Essa língua tem saburra? Se tem saburra, qual que é a cor dessa saburra? Perfeito. A saburra está presente. Presente. Mas é uma saburra de uma coloração mais branca ou mais amarelada? E aí? Amarela? Branca? Qual que é a opinião de vocês? Ficaram em dúvidas, né?
Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Só um minutinho. Pra gente comparar, para não ficar rastros de dúvidas. Vamos lá. Acho que essa daqui vai dar pra gente ver. Ó, essa tem uma saburra mais amarelada. Essa tem uma saburra mais amarelada. Quando a gente compara esta saburra com essa daqui, essa saburra é mais branca ou mais amarelada? Eu gosto sempre de comparar, porque às vezes a gente bate o olho e fica nessa dúvida. Então eu sempre gosto de comparar. O que é a saburra amarela? Essa é saburra amarela, essa é saburra branca. E essa que nós estamos avaliando, ela é mais branca ou mais amarelada? Tá? Olha, essa paciente ela pode estar numa transição, tá? De uma saburra branca para amarelada ou amarelada para branca. Por isso que gera essa certa desconfiança, essa certa questão de dúvida ali com relação a esse processo. Mas a saburra está com característica mais para branca do que para amarelada. Mas é uma saburra que pega em todo o corpo da língua, inclusive chegando aqui nas laterais, inclusive aqui da ponta. Perfeito? Mas nós vamos entender que essa paciente tem algumas características importantes. Tá? Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. E aí, qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que vocês avaliam a cor dessa língua? Lembrando que a cor também, nós vamos ter um certo problema em avaliar a cor dessa língua por conta de um processo, né? Por conta de um processo que essa saburra mais espessa, recobrindo essa região, pode nos dar um golpe de vista. Então nós vamos avaliar a cor dessa língua, em especial nas laterais, onde não tem a saburra. Perfeito! E essa língua, então, está com a característica de pálida. Pálida. De palidez. Show, perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. As alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Tem fissuras? Tem edemaciado? Está volumosa? Tem marcas de dentições? Como que estão as alterações de forma dessa língua? Como que estão as alterações de forma dessa língua? Fissura, perfeito, que pega em especial no triplo aquecedor médio e triplo aquecedor superior. Uma fissura profunda, bem marcada, né? Inclusive ela chega nas laterais ali um pouquinho. Tá? Bastante edemaciada. Bastante edemaciada. Extremamente volumosa, extremamente demasiada, que, olha, ultrapassa aqui as margens dos lábios da boca da paciente, tá? Fissura que compreende desde a raiz até a ponta. Olha, eu não colocaria da raiz até a ponta, não. Da raiz até a ponta, não. Ela tá mais no triplo aquecedor médio e triplo aquecedor superior, tá? Show? Perfeito? Olha, uma pergunta interessante aqui, ó. Renner, como você explica a formação de saburra na visão da medicina tradicional chinesa? Saburra nada mais é do que um subproduto da digestão, tá? Um subproduto da digestão. Então, todo alimento que nós alimentamos, né, que nós ingerimos, o estômago e o baço vai fazer a maturação, a transformação e o transporte desses alimentos. E para que o estômago e o baço consigam fazer o processo de maturação, transformação e transporte dos alimentos, nós precisamos ter, então, energia Yin e energia Yang desses dois órgãos. Tá? A energia Yin vai dar a maturação e a energia Yang vai dar a função ali do órgão em fazer toda essa maturação e esse transporte, a maturação dos alimentos.
né? Então, por isso que essa burra é um subproduto da digestão, porque quando nós alimentamos, né, através da energia Yin e da energia Yang, nós temos então a ascensão de uma névoa que recobre toda a língua, mostrando-nos uma característica avaliativa de como que está energeticamente, como que está a energia do estômago e do baço. Em especial se tem calor ou se tem frio e também se tem função, tá? Por isso que se a língua não tem sabor, nós temos uma deficiência de Qi do estômago, que não está conseguindo maturar, transformar e transportar os alimentos, tá? Ana Cláudia, tem uma paciente com dor no quadril que não passa de forma alguma. Ana Cláudia, me manda esse caso clínico com a foto da língua desse paciente que eu coloco aqui no Café com a Acupuntura pra gente fazer. E aí eu mostro a minha visão de por que pode não estar tendo resultado, quais que são as emoções que estão por trás, que às vezes nós estamos deixando de avaliar ou de tratar para que esse paciente não apresente uma boa resposta com a acupuntura. Tá? Me chame lá no direct, me mande esse caso clínico que vai ser incrível discutir ele aqui também. Perfeito? Então sim, tem fissura e está extremamente demasiada. Extremamente demasiada. Se nós olhássemos para essa língua agora, a característica que mais chama atenção é realmente esse edema na língua, tá? Extremamente volumosa, com alterações de forma, está mais edemaciado no centro, com afinamento aqui nas laterais, em especial no fígado e na vesícula biliar, que nos mostra um comprometimento, né, de muita estagnação de energia, Perfeito? E o último fator que nós vamos avaliar aqui é a umidade. E aí, essa língua ela é mais úmida ou mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou ela apresenta mais ressecada? Qual que é a característica da umidade de dinhe, de líquidos orgânicos que vocês avaliam nessa língua? Mais úmida ou mais seca? Tem brilho nas laterais, né? Tem um certo brilho nas laterais. E olha que interessante, porque realmente ela está úmida nas laterais, mas parece que está mais seca no centro. Show? Show? Perguntei sobre essa burra porque é orientado à raspagem da língua ao acordar e perguntam muito a correlação com a medicina tradicional chinesa. Olha, a questão da raspagem da língua, é uma questão de eliminar toxinas, né? Muitas vezes nós dormimos, somos respiradores bucais, né? Temos uma noite de sono e dormimos ali, né? Respirando com a boca aberta, ou respiração bucal. Então, junta bactérias, pode juntar vírus ali na língua, e quando você acorda, que você vai se alimentar ou você vai beber água, você está mandando essas toxinas, né? Essas impurezas para dentro. Tá? Então, a função da limpeza da língua é justamente para diminuir essa exposição, né, a outros fatores patógenos externos que você ingere ali ao acordar. Tá? Com relação à medicina tradicional chinesa, não vejo algum problema, tá? Porque mesmo se você raspar, né, o organismo ele precisa formar uma leve saburra ali. Então, a maturação, a transformação e o transporte dos alimentos vão acontecer da mesma forma. Tá? Então, mesmo se você raspar e passar um tempo, né, meia hora, 40 minutos, uma hora, vai começar a ter a formação da saburra novamente. Tá? Mas essa é uma visão mais superficial que poderíamos aprofundar ainda muito mais a respeito desse tema. Tá? Se for analisar pelas laterais, tem brilho e umidade e o corpo apresenta mais seco. Perfeito, Anderson, isso mesmo. Tá? Isso mesmo. Tá? Então, no dia que o paciente for atendido, não seria indicada a raspagem? Para mim, não interfere de forma alguma. Tá? Pode fazer a raspagem normal, mantém todos os seus hábitos diários. Eu não faço essas distinções. O dia da acupuntura você não pode raspar a língua. Não. Eu gosto de entender o paciente da forma como ele vive, da forma como ele tem os hábitos. Porque, inclusive, hábitos podem ser benéficos ou deletérios. Então, eu quero entender os padrões de desequilíbrios daquele paciente da forma como ele vive. Se eu começar a tirar as
interferências daquilo que ele vive, daquilo que ele acredita, eu estou tirando a essência desse paciente e acabo perdendo o resultado no meu tratamento, tá? Show, perfeito. Então temos aqui um padrão de desequilíbrio, né? Então vamos traduzir isso. Se tem saburra branca, tem característica de frio interno. Frio interno. Se tem palidez, tem deficiência de sangue. Tá? Se tem fissura, tem deficiência de energia inti do baço e do pulmão. Porque pega a fissura ali, ó, no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, tá? Edema, tem muita estagnação de energia. A energia está parada, a energia está paralisada, tá? É o que mais chama, inclusive é o que mais chama atenção nessa língua, é a quantidade de volume de edema dessa pessoa, tá? Se a pessoa estiver cheia de toxinas, dá para tratar esse organismo com acupuntura? Sim. Olha, a acupuntura nós conseguimos tratar diversos fatores, quiçá tudo, tá? Só que tratar tudo não significa curar tudo, tá? Nós precisamos entender esses detalhes, porque quando a gente fala, a acupuntura trata um AVC, trata, mas não cura. Tá? Então nós precisamos entender esses fatores, né? Essas diferenças de nomenclatura. Na acupuntura você pode tratar qualquer desequilíbrio no seu paciente. Qualquer desequilíbrio no seu paciente. Só que patologias reumatológicas, neurológicas, progressivas, crônicas, você não vai ter a reversão. Você vai ter uma melhora da qualidade de vida, uma melhora do padrão daquele paciente. É isso que vai fazer toda a diferença. Tá? Então precisamos entender essas diferenciações, mas com a acupuntura é possível sim tratar qualquer desequilíbrio energético, emocional e até mesmo físico. Tá? Se ela está úmida nas laterais, ela tem uma deficiência da energia yang-qi do pulmão, e se ela está seca, ela tem um quadro de calor. Tá? Então temos aqui um quadro misto também, né? De patologia mista, um quadro de frio e de calor. Isso então nos mostra um comprometimento, né, mais crônico e que também dificulta, né, ter os melhores resultados mais rapidamente. Essa paciente tem bons resultados? Vai ter, só que vai demorar mais tempo. Um quadro agudo, nós conseguimos melhorar ele em questões de pouco tempo, mas casos crônicos, patologias progressivas crônicas, nós levaremos muito tempo para ter os melhores resultados. Tá? Isso que nós precisamos entender. Tá? Eu tive uma paciente com esclerose múltipla com um avanço muito frequente, né? Com crises de piora da patologia muito frequente, e nós fizemos acupuntura por vários anos e ela estabilizou. Então isso foi um resultado fantástico. Tem as ressonâncias magnéticas dela que mostra que a doença não progrediu. Então olha o quanto isso é fantástico, o quanto isso é incrível. Tá? Inclusive, essa paciente aqui, ela já está muito melhor do que quando ela começou o tratamento. Né? Por que ela está melhor? Porque já começou a reequilibrar as energias, reequilibrar as emoções dela. Ela tinha funcionamento do intestino uma vez por semana. E quando muito tinha que ir fazer lavagem para ter o funcionamento do intestino. Olha o nível de cronicidade disso, né? Hoje, após o tratamento que ela vem fazendo, não finalizamos o tratamento ainda, ela chega a fazer 3 vezes por semana. É um ganho espetacular, é muito bom. Só que a gente quer mais, a gente quer ir muito mais além disso. Tá? Então o que a gente vai entender? A gente tem que entender, então, das questões energéticas dessa paciente. Então é uma paciente que tem um frio interno, pela saburra mais esbranquiçada. Esse frio interno começa a gerar uma deficiência na energia yin. O baço, o estômago não consegue mais maturar, transformar e transportar os alimentos da forma como deve ser. Isso começa a gerar o quê? Uma estagnação de energia. Olha o frio estagnando as energias. Se a energia está estagnada, vai ter circulação de sangue? Não. Deficiência de sangue, deficiência de Xue.
O sangue vai ficando comprometido. Por quê? Porque tem muito frio, não tem muita estagnação. Tá? Isso acaba gerando também uma deficiência de Qi. Tanto de Yin, olha só que interessante isso aqui. Temos uma deficiência de Yin porque nós temos uma fissura ali no triplo aquecedor superior, na região do pulmão, e ela está úmida nas laterais, então tem deficiência de Yin e de Yang do pulmão. Se tem deficiência de Yin e de Yang, tem deficiência de Qi, deficiência de energia do pulmão. Ou seja, o pulmão não está conseguindo captar energia Yang para colocar essa energia para circular. Mais do que isso, vamos entender a fundo que o idoso geralmente já tem um comprometimento pulmonar maior. Por quê? Porque com o envelhecimento, a pessoa vai bebendo menos água, vai hidratando menos, né? O idoso tende a ser mais desidratado, né? A pele mais seca, qualquer coisinha rasga, né? O intestino mais constipado, o pulmão mais complacente. Por quê? Porque os alvéolos pulmonares ali precisam de muita hidratação para ele ter uma boa mobilidade para captar melhor o oxigênio. E no idoso isso já vai ficando mais complacente, então vai ficando mais rígido. Isso vai gerando um processo de dificuldade respiratória. Tá? Então, por isso que os pacientes idosos geralmente já têm um padrão respiratório pior. Geralmente o abdômen é mais distendido, né? A mobilidade do diafragma já não tem aquela potência muito forte como tinha antes. Então já tem uma deficiência pulmonar. Certo? Conseguem pegar essa visão aí? Show? E tudo isso, então, começa a gerar um excesso de calor, que começa a ressecar os líquidos orgânicos ali. Então, quando nós temos muito frio, gerando estagnação, gerando deficiência de energia Yang, isso começa a gerar uma ascensão do calor, porque o organismo precisa, nossa, eu preciso gerar um pouquinho de calor aqui para dar uma melhora para essa paciente. Por isso que essa paciente prefere o calor. Por que ela prefere o calor? Porque tem muito frio. Se tem muito frio, o calor vem e gera um certo equilíbrio dinâmico para ela. Show? Faz sentido isso para vocês? A pessoa que não gosta de ingerir nenhum tipo de alimento quente, ela pode ter essa baixa de estagnação? Não. Tá? Se ela não gosta de ingerir nenhum alimento quente, ela prefere alimentos frios. Se ela prefere alimento frio, pode gerar estagnação também. Tá? Professor, com atividade física, iria melhorar a circulação de Qi? Olha, é uma das ideias, atividade física. Só que nós temos que entender que essa paciente tem 82 anos de idade. 82 anos de idade. Com certeza tem um nível de dor, tem uma artrose. Essa paciente ela é ativa. Ela ainda dirige, ela ainda faz suas atividades de vida diária, mas é só para a gente entender o processo. Tá? Nem sempre um paciente com essa idade vai ter uma vida ativa como essa paciente. Então, para essa paciente aqui, é recomendado sim atividade física. Porque a atividade física aqui vai inclusive melhorar a mobilidade do diafragma, melhorar o padrão respiratório, melhorar a bomba, né, de drenagem linfática aqui para melhorar toda a circulação energética. Sim, atividade física será importante. Lógico que ela vai ter as suas limitações, não vai ser uma atividade física tão intensa, mas uma caminhada, né, alguns exercícios ela pode fazer, um pilates. Tá? Isso é muito bem-vindo aqui para ela. Show? E além de tudo isso aqui, pessoal, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que é a causa dessa constipação intestinal dessa paciente? Dito tudo isso, o que vocês acham que é a causa dessa constipação intestinal dessa paciente? O que vocês acham? E esse caso ele é fantástico, porque quem enviou ele foi uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então ela já tem uma visão mais apurada do caso clínico. Então ela já conseguiu pegar esse detalhe. E eu deixei ele um pouquinho encoberto. Para que vocês possam ter essa visão também. Porque nem sempre o seu paciente vai chegar para você e falar, olha,
aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. Aí, ó, o Anderson falando, trauma de infância. Pode ser, mas ela não falou nada na infância dela aqui pra gente. Ela não falou nada da infância dela aqui pra gente ainda. Mas o que vocês acham que essa constipação intestinal pode estar vindo de onde? Exatamente. A perda da filha. A perda da filha. A perda da filha. A alimentação ruim piora? Piora, com certeza. A alimentação ruim piora, com certeza. Ah, mas ela já vem melhorando. Ela já vem melhorando essa parte da alimentação. O frio, a estagnação piora? Piora. Piora. Mas ela já vem tratando tudo isso. Ela perdeu uma filha há 15 anos. Ela encontrou a filha. Então, a morte da filha ainda traz um luto não resolvido. Um luto não resolvido. E esse luto nos traz muita insatisfação, muita tristeza, podendo chegar onde? Em uma depressão. Podendo chegar a uma depressão. Professor, o luto ele é importante? Demais. Ele é primordial. Nós precisamos viver os lutos. Seja de uma porta de emprego que se fecha, de uma morte de um ente querido, de um fim de um relacionamento. Todo luto, ele é importante. Mas se ele fica aprisionado no sistema límbico, ele começa a gerar uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão manter esse padrão mental de insatisfação, tristeza e depressão. E isso aqui, começa a gerar um quadro crônico emocional. Um quadro crônico emocional. Esse quadro crônico emocional de tristeza, de insatisfação, ele pode interferir diretamente em vários outros fatores. Inclusive na piora da estagnação da energia. Inclusive no aumento do frio. Se está em luto, se está em tristeza, se está em introspecção, se está mais fechado, não tem alegria de viver, não tem extroversão do yang. Se não tem extroversão do yang, vai ficando mais frio, vai ficando mais fechado, vai ficando mais inseguro, com mais medo de perder as outras filhas, de reviver aquele momento. Medo. E o medo piora ainda mais a estagnação, que é o que mais chama atenção nessa paciente. Isso piora a circulação de sangue. Isso piora a circulação de sangue. Gera um quadro de frustração, de raiva. Show? Tá fazendo sentido para vocês? Então olha só que interessante, porque o luto não resolvido, né, nessa paciente começa a gerar muita alteração energética, muita estagnação de energia. Muito frio. E isso acaba comprometendo, em especial, o intestino. Por que nessa paciente acometeu mais o intestino? Poderia ter sido uma enxaqueca? Poderia. Poderia ser uma dor no ombro? Poderia. Poderia ser uma dor no quadril? Poderia. Poderia ser uma dor lombar? Poderia. Mas por que nessa paciente acometeu o intestino? Muito provavelmente por conta da constituição física dessa paciente, da formação do corpo dela, que eu vou explicar hoje na nossa segunda aula da semana da acupuntura emocional. Hoje às 8 horas da noite eu explico por quê. Por quê? Que é a constituição que vai determinar que essa paciente, se nós pegarmos 5 pacientes,
nós pegarmos 5 pacientes, ou 10, ou 1000 pacientes, com a mesma história. Perdeu a filha há 15 anos, processo de luto, tá? Não resolvido. Cada um deles vai gerar um padrão de desequilíbrio energético. Um pode gerar estagnação, como foi o caso dessa paciente, perfeito. Tá? Outro pode gerar insuficiência de Yin. Outro pode gerar irregularidade energética. Outro pode gerar deficiência de Yang. Outro pode gerar ascensão da energia Yang, excesso, calor de energia Yang. Cada um vai responder de uma forma. E cada um vai responder com uma patologia física. Então essa paciente teve constipação intestinal. A constituição dela poderia ser mais voltada para a madeira e ela apresentar o quê? Ela apresentar, então, cefaleia, enxaqueca, dor no ombro, dor no quadril. Outro poderia ser mais voltado para a constituição da água e ele apresentar dor lombar, dor no joelho, artrose na coluna, artrose no joelho. Outro paciente poderia ter um comprometimento do elemento metal, como é o caso dessa paciente, e ela poderia não ter problema no intestino, mas ter problema respiratório. Asma, bronquite de repetição, pneumonias de repetição. Outro paciente poderia ter um excesso de calor e poderia apresentar o quê? Hipertensão arterial. Coronariopatia. Tá fazendo sentido para vocês? O que eu quero mostrar para vocês é que cada paciente ele é único. Cada paciente ele é único. Cada paciente vai ter um padrão de desequilíbrio energético. E cada um desses pacientes pode ter ainda uma reverberação com total comprometimento de outra região, de outra patologia. Então não dá para a gente afirmar puramente que a dor no joelho é simplesmente por uma alteração do elemento água. Show? Porque ela é do elemento água. A água vai estar envolvida, mas terá outros elementos envolvidos. Por isso que a avaliação e o diagnóstico, ele é primordial se você quer ter os melhores resultados com a acupuntura. E aí? Como eu trataria essa paciente, então? Fazendo as dessensibilizações. O que eu mais preciso? Melhorar esse luto. Quando eu melhorar esse luto, com certeza eu começo a melhorar esses padrões mentais, esses padrões de desequilíbrios energéticos. Então, eu poderia começar com a dessensibilização gestacional para limpar emoções que possam ter vivenciados desde a infância, desde o período gestacional, desde quando estava no ventre da mãe dela? Poderia. Por quê? Porque eu não sei. Às vezes, a paciente não sabe. Às vezes, a mãe da paciente também nem sabe que aquelas emoções, quais foram as emoções que chegaram até a criança, até essa filha. Então, poderia fazer por uma forma de limpeza. Poderia fazer aqui nesse primeiro momento, ou poderia fazer no meio, ou no final do tratamento. Aqui não são protocolos fechados. Você pode seguir a linha terapêutica conforme a sua avaliação, conforme o seu diagnóstico. Mas uma coisa é certa. Eu teria que vir aqui e fazer a dessensibilização do metal. Para quê? Para melhorar esse processo de luto. Melhorar o processo de luto. Show? Juntamente com o metal, eu posso usar clareza mental e discernimento. Por quê? Porque eu preciso que essa paciente entenda que essa emoção, ela precisa ser reconhecida, conscientizada. E eu não preciso falar nada disso para ela. Porque eu estou dando informações através das agulhas que vão chegar lá no sistema límbico e ativar o neocórtex para que isso aconteça de forma interna com a paciente. Quantas pessoas possivelmente já chegou para ela e falou que ela precisa superar a morte da filha dela? Acho que muitas pessoas falaram isso para ela. Às vezes até ela mesma, ela entende que ela precisa superar essa morte. Às vezes ela mesma entende.
Só que ela não consegue. Ela precisa de um empurrãozinho. E quem vai ser o empurrãozinho? A acupuntura, na inteligência emocional. Tá? E aqui nós podemos associar isso aqui também com liberação diafragmática. Para quê? Para melhorar a mobilidade do diafragma e melhorar o intestino. Por quê? Porque a insatisfação, a tristeza e a depressão prejudica a respiração, prejudica o diafragma, prejudica a mobilidade do intestino. Se eu melhoro o diafragma, eu mantenho a mobilidade dele boa, eu melhoro o padrão respiratório, eu começo a melhorar o quadro de deficiência de energia do pulmão, eu começo a mobilizar melhor o meu intestino, melhorando esse padrão de desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Mais do que isso, eu preciso vir aqui e fazer também a dessensibilização da terra. Por quê? Porque esse paciente tem muita estagnação de energia. Muita estagnação de energia. Posso associar a dessensibilização da terra também com clareza mental, discernimento e liberação diafragmática? Pode. Pode. Eu preciso fazer a dessensibilização da água. Por quê? Porque tem muito frio e o frio densifica as energias, prejudicando ainda mais essas estagnações. Eu preciso fazer a dessensibilização da madeira porque eu quero que essa energia, depois que ela seja desestagnada, tá? Que ela seja diluída, ela melhore a circulação energética. E mais ainda, olha só. Eu preciso fazer a dessensibilização do fogo. Para quê? Para começar a trazer a alegria de viver, trazer a extroversão, trazer a melhora consciencial da alegria para essa paciente. Mas isso eu só vou fazer depois que eu limpar essas emoções do luto dela. Perfeito, professor. Fiz. Acabou aqui? Não, é um caso crônico. Então, com esse processo aqui, ó, nós estamos começando a dar informação para essa paciente de autoconhecimento, de autoconscientização. Agora eu vou para a parte mais profunda do tratamento. Então, numa segunda etapa de tratamento, eu vou fazer a dessensibilização da água, mais a dessensibilização da terra. Por quê? Porque eu quero melhorar ainda mais agora o frio que está interferindo aonde? Na estagnação de energia. Na estagnação de energia. Eu preciso melhorar esse padrão. Aqui eu dei autoconhecimento. Agora eu vou melhorar o padrão energético. Depois eu preciso fazer a dessensibilização do metal mais a dessensibilização do fogo. Por quê? Porque o metal limpa essa emoção da tristeza, do luto. E do fogo traz a alegria de viver. Traz a alegria de viver. Então vou fazendo por etapas. Primeira etapa. Segunda etapa. Associação de dessensibilizações para a progressão do tratamento. Ah, professor, quantas vezes? Vou fazer isso apenas uma vez? Não sei. O paciente que vai responder. Se eu faço dessensibilização da água e da terra e ele tem reverberação, eu preciso repetir. É um processo de limpeza. Você vai limpar uma casa muito suja só passando um pano? Nenhuma cerâmica só? Não, o restante vai ficar sujo. Então a limpeza acontece de forma profunda. Então, você vai limpando. Se tem reverberação, se o paciente tem alguma reverberação, você vai repetindo, até ficar limpo. Ficou limpo, você passa para a próxima etapa. Metal e fogo. Show? Vocês estão entendendo? Que o tratamento pode ser muito mais profundo? Muito mais profundo? Sim, tá? Ficará salvo aqui e no YouTube, tá? Subirei ela para o YouTube também. Se fosse iniciar com a dessensibilização gestacional, seria a primeira sessão? Então, você pode fazer na primeira sessão, no meio do tratamento ou no final. No final. Como a dessensibilização gestacional ele é tão intensa, tão forte, você pode usar ela em qualquer etapa do tratamento. Eu tinha uma preferência por usar no começo. Primeira coisa que eu faria era gestacional. Hoje, eu já percebi que tem alguns pacientes que preferem fazer depois, então eu faço depois. Por que eu percebi isso? Porque por ela ser muito intensa, às vezes o paciente precisa de uma limpeza geral primeiro para depois a gente fazer algo mais profundo. Show?
Então, se esse tema mexe com você, se esse tema faz o seu coração pulsar, se esse tema te mostra um propósito na sua vida para você entregar o melhor resultado para os seus pacientes, para você fazer uma transformação na vida dos seus pacientes, eu te convido para, em definitivo, você assistir a primeira aula da Semana da Acupuntura Emocional. Tá? Foi segunda-feira. Corra, assista ela, porque ela vai sair do ar. Tá? Por que eu recomendo que você assista a primeira aula? Porque hoje, na segunda aula, é uma continuação do aprofundamento daquela primeira. Se você não assistiu a primeira, você vai ficar um pouco perdido hoje no que eu vou falar. Então vai lá, assista. Se você tiver tempo e você assistiu a primeira aula, assista ela de novo para aterrissar o conteúdo, para hoje, na segunda aula, você ter um aproveitamento melhor. Hoje eu então aprofundo nesses temas das dores emocionais e amanhã eu entro nas questões práticas para vocês fazerem na prática. Eu gosto de dar um bônus para vocês fazerem para vocês começarem a sentir isso. A transformação ela precisa ser de dentro para fora. Show? Então assistam as aulas, aguardo vocês hoje às 8 horas da noite, tá? Às 8 horas da noite na nossa segunda aula, é uma aula lá no YouTube, tá? Quem tiver algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, me mande no direct com a foto da língua e anamnese que eu coloco aqui pra gente fazer, tá? Essas discussões. Durante a semana estou fazendo todos os dias, tá? Qualquer dúvida estou sempre à disposição no direct, tá? Professor, tem alguma previsão de data de curso presencial? Não, tá? Nossos cursos presenciais foram encerrados devido a minha esposa estar gestante. Meu filho possivelmente nasce mês que vem, tá? Então não temos datas presenciais. Minha esposa que me ajuda bastante no presencial e no online também. Então, sem ela, nesse momento agora, fica difícil ter cursos presenciais, tá? Nessas aulas que você está administrando agora, você não apresenta esse processo? Nessas aulas que você está administrando agora, você não apresenta esse processo? Na Semana da Acupuntura Emocional, eu apresento todo esse processo. Eu explico o porquê funciona, como funciona. Ainda vou dar alguns protocolos ali para vocês começarem a utilizar, tá? A acupuntura na inteligência emocional fez definitivamente eu me apaixonar perdidamente pela MTC. Essa é a grande vantagem, né? Maravilha, Karen. Karen está conosco, é incrível ter alunos do nível da Karen aqui discutindo casos clínicos e trazendo todo o conhecimento e toda a bagagem dela também para dentro da nossa comunidade, tá? Fico muito feliz de ter você conosco, Karen. Conte comigo sempre. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, então estou sempre à disposição, tá? Estou apaixonada por acupuntura, preciso me especializar. Thaís, corra, tá? Começa já essa pós-graduação urgente, porque a acupuntura é apaixonante. Tá? Professor, a dessensibilização gestacional, você apresenta na aula? Não. A dessensibilização gestacional, eu não consigo apresentar ela na aula, por ela ser uma aula mais profunda, então eu preciso explicar o porquê, quais os pontos funcionam. Eu não vou passar apenas os pontos para vocês, eu explico o porquê que cada ponto funciona, qual é a função de cada ponto, porque cada ponto vai gerar esse processo no seu paciente, ativando determinadas regiões do sistema límbico, no neocórtex, tá? E eu tenho que te falar a respeito de reverberações, porque cada paciente é único, cada paciente pode reverberar de alguma forma. Então não é só aplicar e deixar. É aplicar e fazer uma reavaliação diária do seu paciente para você entender o que está acontecendo por trás dele, quando você tem que repetir, da forma como você tem que repetir. Tá? Então, infelizmente, não daria para eu passar assim abertamente, porque geraria uma reverberação gigantesca e aí milhares de alunos, né? Professor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço, o que eu não faço, e agora, qual que é o próximo passo? Eu não daria conta de dar esse suporte para todo mundo abertamente. Por isso que, inclusive, quando eu abro inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional, eu faço isso com turmas hiper restritas. Tá? Então são números pequenos de alunos, justamente para eu conseguir dar esse suporte e essa atenção a todos esses alunos. Beleza? Pessoal, então é isso aí, um grande abraço. Hoje às 8 horas da noite teremos nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira, eu recomendo que você assista. Professor, onde está a aula? Me mande um direct que eu te mando o link da aula para você assistir. Não deixe de assistir a primeira aula, porque o conhecimento de hoje, ele é um complemento, tá? De todo esse processo, para você entender de uma vez por todas todo esse método,
que vai gerar os melhores resultados para você. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço, foi excelente, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até hoje à noite, às 8 horas da noite. Tchau, tchau.